Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar aí com o mapa de estatística, tá? Vamos fazer uma leitura inicial, tanto do mapa quanto da atividade 1, tá bom? Vamos entender aqui o que está sendo pedido na atividade. Se vocês precisarem de apoio nessa atividade ou nas demais dessa disciplina ou de outras áreas de engenharia também, pode entrar em contato conosco. Nosso contato está na descrição, tá? Do vídeo, só descer ali abaixo e clicar no link ou tem o nosso contato ali também, tá? Deixa o like, se inscreva no canal também pra gente estar trazendo mais conteúdo, para estar fortalecendo, tá bom? Vamos fazer uma leitura inicial então aqui da atividade 1 primeiramente, depois a gente vai fazer uma leitura do mapa, entender o que está sendo pedido e a gente vai explicando os conceitos, tá? Dogbert é uma personagem da tira de quadrinhos Gilbert, criado por Scott Adams, ex-economista da Pacific Bell, publicado pela primeira vez em 16 de abril de 1989, que usa seu conhecimento sobre estatística para manipular informações e obter benefícios pessoais. Ele é um consultor externo que se destaca pela sua astúcia e cinismo, e por ser um jogador que sabe exatamente as regras do mundo em que vive, trata as pessoas com desdém e adora demonstrar a sua superioridade intelectual. A ambição de Dogbert é escravizar os humanos, mas ele sabe que isso seria um desperdício de tempo. Assim, ele prefere manipular os humanos usando as suas suscetibilidades, pois é mais divertido e lucrativo. Analise a charge que segue, tá? Dogbert, o estatístico. A média, ele diz aqui inicialmente, né? A média de salários da nossa empresa está baixa. Esse dado não é nada bom para os investidores. Beleza, então aqui ele está dizendo que os salários estão baixos e isso é negativo para os investidores externos, beleza? Vou sugerir ao chefe aumentar meu salário em 120% para resolver o problema. Beleza. Aí, este rapaz aqui, né? Acredito que seja o dono, né? Por que não aumentar o salário de todo mundo? Perdão, deve ser um funcionário, né? Todo estatístico sabe que a média é melhor influenciada pelos extremos. Por isso, estou criando um. Isso não parece muito honesto da sua parte. Honestidade igual a 0, inteligência igual a 10, média igual a 5. Passei. Então, basicamente, pessoal, essa tira aqui, né? Ele tá querendo aumentar somente o salário dele em 120%, ao invés de aumentar um pouquinho o de todos, né? E aqui ele faz uma ironia com honestidade e inteligência, né? Vamos ver o que está pedindo aqui na atividade? Considerando os quadrinhos que compõem a charge precedente, responda os itens abaixo. Considerando estritamente as implicações técnicas, quais apreciações você faz à situação apresentada? Desenvolva um texto conciso e coerente no qual você aponte seus argumentos, de tal forma a fundamentar e sustentar sua resposta. No caso de distribuições com outliers, tá, pessoal? Outliers são aqueles pontos fora da média, tá? Dados discrepantes em comparação aos demais, fora dos limites de controle, né? Qual é a média de disposição indicada? Justifique sua resposta. Vamos lá, pessoal, vamos começar a escrever aqui, entender melhor sobre essa atividade 1, tá? Vamos fazer uma leitura do mapa aqui, então, agora, para entender o que está sendo pedido também. Vamos iniciar a leitura aqui, ó.
diz o seguinte: o preço das ações é o valor que um investidor paga por um ativo que representa uma parte do capital social de uma empresa. Ele é definido pela oferta e demanda, ou seja, pela quantidade de pessoas que querem comprar ou vender. O preço das ações pode mudar constantemente, pois é um ativo de renda variável com alta volatilidade. Alguns fatores que podem influenciar o preço das ações são desempenho financeiro da empresa, nível de endividamento da empresa, projeções para o setor em que a empresa atua, acontecimentos na política e na economia e notícias envolvendo fusões de empresas, investimentos e mudanças de governança. O quadro a seguir apresenta os dados brutos referentes ao preço, em dólares, de uma amostra de 40 empresas de capital aberto disponíveis para investimento em uma corretora. Então, o quadro é em dólar, tá? De ações de empresas de capital aberto. Então, nós temos aqui, tá? Uma distribuição de dados de diversas empresas, beleza? E aí ele diz aqui, ó, com base nessa situação hipotética, considere que você, futuro administrador, tenha sido convidado a apresentar um relatório sobre o comportamento do preço de compra dessas ações nessa corretora. Dessa forma, você preparará a apresentação resumida das informações desse quadro, resolvendo os itens que seguem. Primeiro ele vai pedir então, construa a tabela de distribuição de frequência, empregando o critério de Sturges, para definir o número de classes. Apresente nessa tabela as seguintes informações: frequência absoluta, frequência relativa percentual, frequência acumulada e frequência relativa acumulada percentual. Com base na tabela obtida em A, apresente o histograma. Com base na tabela obtida em A, determine a média e a mediana. Beleza? O conjunto de dados apresenta simetria? Justifique sua resposta. Com base nos dados na tabela obtida em A, qual a probabilidade de o investidor escolher aleatoriamente investir em alguma dessas empresas e o preço das ações ser maior que 41 dólares? Apresente os cálculos realizados. Pessoal, primeira coisa aqui, tá? Que nós podemos fazer é organizar esses dados aqui em ordem crescente ali no Excel para melhorar a visualização. Então vamos pegar essa tabelinha aqui, eu vou copiar ela, vamos digitar ela lá no Excel para nós colocarmos em ordem crescente, beleza? Eu vou colocar em um rol, enfileirados, né? Um embaixo do outro. Então basicamente o que ele trouxe aqui para nós é o preço das ações, tá? A gente não consegue determinar qual investimento é bom, qual investimento é ruim, que a gente só vai trabalhar aqui com o preço das ações. A gente não vai saber através desses dados aqui se o investimento é bom, se o investimento é ruim, tá? A gente só vai fazer uma tratativa de probabilidade com os dados, tá? Para entender aí como que está sendo a distribuição, tá? Normalmente para um histograma ser simétrico, ele tem que o histograma, pessoal, para quem não conhece, o histograma é a gente organizar aí. Nós vamos definir as classes, tá? Então, por exemplo, de 0 até 5, de 5 até 10, de 10 até 15. Ou seja, percebam que existe um padrão de distância aqui, de distanciamento entre os dados, né? Então eu vou querer dados agrupados. Isso aqui só dando como exemplo, tá, pessoal? Então de 0 a 5 eu vou ter 10 dados. De 5 a 10 eu tenho 12 dados. De 10 a 15 eu tenho 13 dados. De 15 a 20, 8. Aqui 9.
E aí, pessoal, nós vamos fazer as tratativas com esses dados. Tá? Nós vamos verificar. O ideal para ser simétrico, tá? É que nos extremos tenham menos do que no meio, tá? Então, basicamente a concentração de dados teria que ser maior no meio para ele ter uma certa simetria. Isso não vai significar nada, tá? Para dizer assim se uma ação é boa ou se é ruim nesse caso. A gente só está fazendo tratativa de dados, mas que serve de grande valia essa análise para outras situações, tá? Aqui a gente só vai aprender a trabalhar com essas ferramentas, beleza? Então a gente vai primeiro organizar em ordem crescente esses dados aqui. Vamos lá para o Excel para mim colocar essa tabela. Então aqui no Excel, tá, pessoal? Eu vou digitar aqui enfileirado, não tem problema. Depois eu agrupo e faço a transposta. Então tudo certinho. Então olha só, 53, 19, 2 e 25, 38 e 88, 10 e 25, 54 e 38, 19, 11, 26 e 24, 10, fechamos a primeira linha, 26,02, 8,63, eu vou digitando aqui, tá, pessoal? Nove vírgula 75, 79,38, 36,25, 22,63, 20,38, 34,63, 9, 12,5, 29,5, 39, 'Acredito que esteja certo, tá, pessoal? Aí, ó, para facilitar, até vou mostrar algumas ferramentas aqui para vocês, tá? Vocês saberem fazer as tratativas dos dados aí, tá? Nós vamos pegar aqui, ó, selecionar todos os dados, ó, clica com o botão esquerdo e arrasta, tá? Dá um Ctrl C. Você vai vir nessa célula aqui, ó, clica com o botão direito e clica aqui em transpor, beleza? Opções de colagem. Se não estiver aparecendo aqui, ó, você pode vir aqui nessa setinha, cola especial, que vai aparecer aqui, ó, transpor, que é basicamente transpor a nossa matriz, né? Ele inverte. O que estava sendo linha vira coluna, beleza? Então, ó, você pode ver que esses dados aqui, eles inverteram, se tornaram uma coluna ao invés de uma linha. Olha aqui. Beleza? Assim fica mais fácil. Eu vou pegar esses dados aqui, ó. Vou dar um Ctrl X aqui. Clico e arrasto aqui, dou um Ctrl X. Vou colar aqui embaixo, ó. Essa primeira linha em branco. Ctrl X, colo na primeira célula em branco. E com o restante aqui também. Beleza? E aí, pessoal, bem simples, ó. Eu vou selecionar tudo. Tá? Vou selecionar tudo. Selecionei, soltei o mouse. Tá? Clico com o botão direito, venho aqui em classificar, aí você pode vir aqui, ó, do menor para o maior, olha que bacana. E aqui a gente vai ter o menor dado e o maior dado aqui na ponta. Verifique que eu tenho dois extremos bem forte, né? E aí a gente vai começar a fazer as tratativas aqui. Vamos lá pro Word, que eu vou mostrar como é que se calcula. Primeiro passo, tá, pessoal? Vou escrever aqui para vocês, ó. Nosso primeiro passo. Encontrar o tamanho da classe, tá? E aí, com o tamanho da classe, eu consigo determinar o número de classes, ok? O número de classes. E a gente vai ver lá a letrinha K, o tamanho da classe eu posso chamar de H, tá? O número de classe eu posso chamar de K. E a gente vai encontrar essas duas variáveis para voltar aqui e começar a fazer as tratativas, tá? Criar o nosso
histograma, tá? Inclusive, deixa eu anotar aqui o que ele pede, já para deixar salvo aqui para nós. Ele está pedindo ali primeiro. Nós vamos ter os dados, né? As classes, eu vou colocar aqui, ó, classes. Aí eu vou ter primeiro frequência absoluta. Depois, frequência relativa. Depois, frequência relativa percentual, tá? Aí eu vou ter frequência acumulada. Beleza? Frequência relativa acumulada. Frequência relativa acumulada. Olha só. Opa, ficou grande demais aqui. Aqui, ó. Beleza. Ó, frequência relativa acumulada, eu vou ter frequência relativa acumulada percentual. Percentual, que é a nossa última aqui. Então, vamos ter uma tabelinha aqui, nós vamos montar ela, tá? Você pode organizar da forma como preferir. Beleza? Vamos ter uma tabelinha e vamos encontrar aqui então nossas classes primeiramente para estar montando então a nossa tabelinha aqui. Fechou? Tá? Só para deixar mais bonitinho aqui, vamos organizar, né? Centralizar, ó. Beleza, tá aqui nossa tabelinha que nós precisamos criar.